Enneagrama, como que ajuda as pessoas? Tá, assim, ó. Eu acredito que você deve ter falado algum texto. O Enneagrama, para mim, tem uma história que daí você vai entender o Enneagrama. Você lembra na época quando a Carolina fez curso comigo? Eu fazia cursos de automotivação. Eram cursos dinâmicas de como falar em público, de como fazer amigos, como controlar as preocupações, como tudo. Né? E era um curso norte-americano, que tinha um valor alto, que na época custava, hoje, né, custa R$5.000 aproximadamente. E eu, durante 7 anos, treinava aquilo com as pessoas. Então, era para as pessoas ficarem felizes, ficarem alegres, ficarem bem de vida. Era um programa era um curso para fazer o cara virar o bicho da goiaba. Bem, aí depois eu saí desta empresa porque veio uma empresa concorrente nacional, daí uma cópia da outra, e eu fiquei mais 5 anos com essas empresas de fazer as pessoas ficarem felizes, alegres, ricas, prósperas e tudo isso. Só que tinha um detalhe, eu não ficava. Então eu ensinava aquilo, que eram técnicas maravilhosas, de, né? Quando a pessoa falar assim, você faz isso, quando a pessoa fizer aquilo, então estabelecer metas, objetivos, tudo aquilo que tem que fazer para ficar rica. Porém, eu não ficava. Um dia eu entrei em crise. Deu uma crise braba em mim, porque eu vendi para a prefeitura de Camorão e a prefeitura não me pagou, porque houve uma diferença de valor entre a nota fiscal e o que tinha sido empenhado. Por causa de uma dízima periódica lá, erro de centavos, não pagaram. Cara, eu entrei em crise porque eu percebi que eu era pobre de tudo. Pobre de espírito, pobre de dinheiro, pobre de amor. Cara, eu estava simplesmente arrebentado. Aí aqui nessa sala onde você está me vendo agora, onde a Carolina fez o curso, eu deitei no chão e fiquei o dia inteiro deitado lá, eu rolava para um lado, eu rolava para o outro, assim, cara, Deus do céu, o que eu faço, meu? Qual é o problema que eu tenho? O que acontece que eu não ia. Daí, naquele dia, eu lembrei que eu tinha ouvido falar do Enneagrama, já tinha passado pelo Enneagrama. Né? O Enneagrama tinha caído no meu colo, a empresa obrigou a gente a fazer o Enneagrama. E aí eu fui lá ver isso. Só que quando eu fiz o Enneagrama, nós estávamos em, sei lá, talvez 20 ou 20 e poucas pessoas, só instrutores de alto nível, instrutores top, de terno, de gravata, sabe aquela coisa assim, de empresa norte-americana? Eu estava lá e aí, dentro do Enneagrama, ele mostra como funciona a tua personalidade. São 9 tipos de personalidade. Aí os caras disseram assim, você é um 7. Aí quando eu fui ler o 7, 7 era bobão, 7 brincalhão, 7. Cara, eu disse, eu não sou esse troço aí não, meu. Cara, eu tive um conflito de interno que você não acredita. Porque eu sou um cara treinado, eu sou o bicho da goiaba, lá em Camorão, em Maringá, eu sou instrutor de gente rica, gente poderosa, cara. Porra, eu não quis não. Cara, eu tive um conflito lá, eu briguei pra caramba e tinha que sentar nas cadeiras. Cada grupo sentava em, que eram grupos de cadeiras, então, pessoas do número 7 sentam aqui, pessoas... Bem, cara, eu não quis. Sofri pra caçamba, sofri muito, porque eu não queria ser aquilo, digo, eu não sou esse troço, e vim embora. Aí fui trabalhar com outra empresa há mais 5 anos. E a mesma coisa, eu não ia. Quando eu tive essa crise, eu digo, vou estudar esse troço aí, porque tinha incomodado e doído muito. Aí eu fui estudar, eu fui fazer o curso novamente em Pato Branco. Tinha um curso lá, fui lá em Pato Branco fazer, e lá eu descobri que me disseram que eu não era número 7, eu era número 1. Número 1 são as pessoas perfeccionistas. Isso. Né? Mas se você está com o desenho do Enneagrama aí, provavelmente, né? Então, se você olhar o número 7, tem uma ligação com o número 1, tem uma flecha. Tá vendo? Tem a 7. Uhum. Tô escutando, tem hora que tá meio que cortando, mas vamos lá. O áudio tá ficando perfeito. O vídeo tá meio ruim, mas vamos embora.
Ai, agora não te ouço. Voltou. Agora tá bom, agora tá bom. Então tá. Então assim, ó, tem uma ligação entre o 7 e o número 1. Então, quando eu fiz lá em Curitiba na primeira vez, eu era 7, eu não quis aceitar. Aí depois fui fazer em Pato Branco e eu virei número 1. Porque o 7, quando as pessoas 7, quando se estressam, passam a agir como se fosse padrão 1 perfeccionista. Então fazia parte de mim. Naqueles dias que eu fui lá, eu estava estressado, porque na minha vida não ia para frente, não patinava. Aí eu fui lá e saí como número 1. Putz, voltou pior ainda, cara. Aí eu voltava pirado. E como eu tinha uma certa ligação até com o presidente da empresa, que é hoje em São Paulo, em São José do Rio Preto, em Ribeirão Preto, aliás, eu liguei pro cara e disse, esse troço, esse programa aqui, cara, esse troço é uma porcaria. Pega esse troço aí, joga, enfia num latão de lixo e joga fora, cara. Esse troço aí não presta pra nada. Meu, cara, foi terrível. Eu passei, olha, alguns meses estrupiado, onde eu não sabia nem meu nome direito. Bem, isso mostra uma das coisas do Enneagrama, que é um perigo, né? A identificação errada. Tá? Então, muita gente faz teste na internet, e a maior fria que tem na paróquia. Daí, bem, então assim, ó, aí eu fui estudar o Enneagrama, eu formava grupos aqui em casa, e eu comecei a estudar, eu sabia a tecnologia de como aplicar e de como estudar, e fui estudar o Enneagrama. Aí realmente eu descobri que eu sou o 7. Aí tive que aceitar, são 7. Você conhece a pessoa 7, tem uma, eu não vou dar nome porque, né, mas lembra-se da empresa que você trabalhou aqui? Tinha quem contratava você, que era o chefão. O irmão do chefão é um 7. Sei quem é. Mas é? Então, as pessoas brincalhonas, as pessoas, na verdade, digamos assim, uma espécie de irresponsáveis. Não são irresponsáveis por serem irresponsáveis. É que elas acreditam que se você gelar a gasolina no congelador da tua geladeira e acender uma fogueira, não vai pegar fogo, porque a gasolina gelada não pega. Entende? Então, as crenças que o número 7 tem são muito malucas, que era o meu caso. Né? Então, por exemplo, eu desenvolvi mais de 20 produtos, patenteei 2, cara, patenteei um grampeador elétrico, cara, que tem 100 mil modelos no mundo inteiro, eu patenteei mais um. Cara, então, as pessoas do padrão 7 fazem coisas muito bobas, idiotas às vezes. Algumas acertam. Né? E, bem, então quando veio o Enneagrama, eu comecei a identificar isso. Levou um tempo, aí eu comecei a entender como funciona e comecei a corrigir. Então, o Enneagrama, ele vem para mostrar para você como você funciona. Só que ele vem te mostrar o lado que nós chamamos de sombra. Quem conhece um pouquinho de psicologia vai saber. Jung fala das sombras. Sombra é tudo aquilo que você reprimiu durante a sua vida. Quando você era criança, um dia você foi na casa de um amiguinho, você estava comendo um bolo lá, tua mãe dizia, não coma com a boca aberta. Tira o sapato, não coma muito. Todas essas porcariadas que na infância vão te proibindo, bloqueando, nós vamos guardando num lugarzinho lá. E isso um dia vai aparecer. Então, por exemplo, lógico que daí aparece em outras proporções, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vai numa festa e acaba brigando com um amigo lá, o cara diz assim, cara, não entendo o que eu fiz. Não entende mesmo. Foi uma coisa lá do passado que apareceu. Então, sombra é tudo aquilo que aparece quando não deveria aparecer, digamos assim. Entendi. É o cara que bate o carro na cidade, dá uma encostada, arranhou o carro, já sai de revólver na mão. Então, o Enneagrama vai mostrando o que foi que aconteceu comigo. Então, ele mostrou todos os meus pontos fracos do 7. Ele começou a mostrar o que estava errado, o que estava errado. No início, muito difícil, dói, porque nós sempre pensamos que somos corretos. Você faz o que você faz porque você pensa que está correto, não importa o que é. Se você foi lá fora e mandou uma pessoa, sei lá, deu uma gorjeta de R$1.000 para o cara, você fez porque dava certo. Se você foi lá uma pessoa passando fome, você assim vai embora e ainda xinga, você fez porque você pensa que é correto. Então essas coisas aí foi que então o Enneagrama te mostra isso. Onde é que está o teu ponto cego? E aí você tem a possibilidade de começar a corrigir a tua personalidade. Então, e é possível isso? Acho que é.
A personalidade da gente é algo que é trabalhável, dá para mudar. Sim, com certeza. Então, aí que vem algumas diferenças das coisas que eu juntei, né? Quando eu trabalhava naquela empresa multinacional de treinamentos, o sponsor, que era o homem que cuida Brasil e Estados Unidos, o responsável no Brasil, ele obrigava nós a fazermos muitos cursos. Então, qualquer curso que tivesse, desentortar banana, tinha que ir lá para Curitiba fazer. Curso de como falar, como mergulho, rapel, tudo. Tudo que se imaginar, a gente fez. Mas eu tive a felicidade de começar a conhecer algumas outras coisas que outros instrutores não faziam. Porque essa é uma habilidade do padrão 7. O padrão 7 gosta de desvendar. Ele vai procurar coisas novas. Então, quando eu tinha oportunidades, eu ia. E, na época, eu conheci algumas coisas indígenas, mas, né, em termos de xamanismo. Não em termos de religião, porque não era isso, mas maneira de você interpretar a vida. Aí eu conheci uma outra coisa chamada quarto caminho. Então quarto caminho é como você mudar você. Mais ou menos isso, a maneira mais simples de falar. Tá? Então, quando você observa que você está com medo, você consegue transmutar isso. Tá? Mas não é transmutar idiotamente, né? Tirar medo. Tem um jacaré ali, você diz, agora estou sem medo, você não está no jacaré. Tá? Não é essa a ideia. Mas a ideia é de você não ser vencido pelo medo. Então, o Enneagrama é um mapa. Quando você conhecer ele, de verdade, não ler. Porque as pessoas leem hoje o Enneagrama como se fosse ler horóscopo. Entendeu? Minhas características. Minhas características, eu sou assim. E fica por aí. Não. O Enneagrama, quando você entende, vai doer pra caramba. Você vai sentir na carne onde é que você está errando. Então, o Enneagrama mostra como você funciona, qual é o seu mapa. Quarto caminho é como você muda. É uma continuação. É um processo. Seria assim, você vai ao médico, o médico diz assim, me dá um raio-x e mais estes exames aqui do laboratório. Aí você volta no médico e ele diz assim, e daí ele vai dizer assim, você tem um osso quebrado aqui, aí você vai ter que tomar aqui um antibiótico, vai tomar esse aqui para contra a dor, ele vai te dar os remédios. Os remédios são o quarto caminho. Então, quando você descobre o Enneagrama, tem que ter o quarto caminho. Porque hoje as pessoas mais buscam é só saber onde é que está errado. Tá, e agora? E lembre-se que a gente não gosta de aceitar o que está errado. A gente vai dar um jeito de fazer de conta. Não, eu não sou preguiçoso, não. Eu levanto à tarde de vez em quando, mas não é porque eu sou preguiçoso. Eu sinto raiva, mas não é que eu sou raivoso. Eu só dou um pé do vidro no cara de vez em quando. Então por aí. Entendi. Show de bola. Vamos lá. Quais são os novos tipos? Vamos falar um por um aqui. Tá, então vamos lá. Primeiro vamos falar da origem deles, para que possa se entender como é que funciona. O Enneagrama é um conhecimento de 5.000 anos, tá, ok? Então assim, ele é baseado em duas leis universais, são duas leis do universo. Tá? Assim como, por exemplo, existe a lei não é lei, mas vamos lá, como existe a eletricidade, que, pelo que me consta, ninguém sabe exatamente o que é, eles explicam o que é eletricidade. O campo magnético também é a mesma coisa, uma lei que poucas pessoas sabem. A gravidade, bom, e assim por diante. Então essas são leis universais. As leis que regem o Enneagrama, lei D3. Se você olhar, tem o triângulo aí. Tem. O 3, 6 e o 9 fazem parte da lei D3. Então, lei D3 é criação do universo. A Bíblia é baseado na lei D3. Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Observa que todo o resto aqui no nosso universo em que nós vivemos, né, são na terceira dimensão. Comprimento, altura e largura. Positivo, negativo e neutro. Passado, presente e futuro. Sólido, líquido e gasoso. Então, essa é a lei de criação do universo. Tá? É como se cria. Que está o triângulo aí no desenho. Os outros 6 números, a outra, Exade, ela é a lei de funcionamento do universo.
Então, é baseado na lei de Sete. Lei de Sete é bíblico também, porque o 7 é considerado o número da perfeição. Então, 7 dias da semana. E aqui foi quando eu comecei a acreditar no Enneagrama. Porque eu não acreditava nesse negócio. Sabe, se você falar assim, tipo... Tem outros conceitos aí que vêm de tipo de personalidade que eu não acredito. E eu não acreditava no Enneagrama. Mas quando começou a mostrar a lei de 3, quer dizer, passado de 3, encaixou aí. Lei de 7, 7 dias, 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, se você olhar, 7 furos na cabeça, se você, a mulher quando faz a cesariana, 7 camadas de pele. Mas teve um que me pegou assim, de verdade, foi quando disse assim, um átomo, qualquer átomo, tem 7 camadas de elétron. De uma porra, cara. Eu digo assim, cara, é muita coincidência. A Lua, 4 fases de 7 dias. Sabe? Daí você começa a ler na Bíblia, 7 anjos, 7 trombetas. Né? Quantas vezes tem que perdoar? 70 vezes 7. 7 cara, sai, 7, né? Isso, tudo isso aí. E aí tem mais um detalhe. Se você pegar qualquer número, dividir por 7. Então, não vai pegar o 7, 14, 21, múltiplos de 7, não. Mas se você pegar qualquer outro número e dividir por 7, vai dar uma sequência. E a sequência é que está aí no Enneagrama. Vai ser assim, ó. Se você observar no desenho, tem 1, 7, 4, 2, 8, 5, 7, 2, 8. É uma sequência infinita. É uma dízima periódica infinita. Que daí ele mostra como funciona o Enneagrama. Então, esta é a sequência de como você não evolui. Então, um pouquinho de explicação agora. Se você, olha aí o número 7, ele vai para o 1, que é o que aconteceu comigo. Eu era um 7. Foi para o 1. Psicologicamente, né, estruturalmente, espiritualmente, eu fui para o 7. Agora, o Enneagrama mostra a cura, é o contrário. Então, o 7, para que eu possa me curar, digamos assim, não existe cura, porque não tem doença, mas para que eu possa evoluir como ser humano, eu tenho que ir para o número 5. Voltar atrás. Ah, entendi. Tá, então, onde é que está a minha cura? O que o Afonso tem que estar fazendo? Eu e todos os 7. E para o 5, que é a sobriedade. Sobriedade, tá? Beleza. Entendi. Vou chegar agora onde começa, onde você vai entender o Enneagrama. Então, na lei de 3, a nossa cabeça, o nosso cérebro, o cérebro humano, tem 3 camadas. É uma bolota e uma bolota. Não é bem assim, mas é didaticamente falando. Certo. A bolota mais interna é chamada cérebro reptiliano. O que significa esse cérebro reptiliano? O cérebro reptiliano é do fazer. Então, assim, ó, tem pessoas que têm muito desenvolvido o cérebro reptiliano. Então, é aquele cara que briga à toa. Sabe aquele cara mandão? Pega o Roberto Requião, Ronaldo Caiado. Esses caras que já chegam, entende? Que você não consegue nem conversar com o cara, que ele já chega falando e moendo tudo. Essa é uma pessoa que usou mais a parte reptiliana do cérebro. Não significa que ele não tem as outras, mas ele está mais treinado. Aquele é meu braço. O braço direito é um músculo, o braço esquerdo é outro, pela falta de uso. A segunda camada é chamada cérebro talâmico, que é a parte emocional. Então, aquelas pessoas que têm tristeza, que se apaixonam fácil, que choram, eles tomam decisões emocionais. Não é decisão racional, é emocional. Quando vai ter que mandar alguém embora da empresa, chora junto. Por mais que a pessoa tenha feito coisa, vai chorar junto. A terceira camada é a camada do cérebro, que é chamada cérebro do neocórtex. Então, é a parte teórica. As pessoas que ficam viajando na maionese. Aquelas pessoas que ficam lá sentadas, pessoas teóricas. Então, esses três nós chamamos de inteligência.
né? Cada um de nós tem os três, mas tem um que nós desenvolvemos mais em virtude da nossa infância. Então, depende do que o nosso pai ou a nossa mãe fez, né? Ou quem estava lá como pai ou como mãe, ele fez alguma coisa e aí a gente, como criança, desenvolveu um deles e tampou um, recolheu um. Então, as pessoas de padrão 7 são pessoas não emocionais. Não significa que não tenham emoção, mas está reprimida. Então, provavelmente lá na infância, teve um dia que eu fiquei chateado com minha mãe, com meu pai, sei lá, alguma coisa aconteceu. Eu sofri tanto quando era pequeno, que eu não sei, não lembro, com uma questão emocional. E aí o que acontece? A pessoa reprime. Ela passa a não ter mais emoção. Então Bloqueia. ela não desenvolve. Entendi. A ideia é essa, não desenvolve, tá? Então nós temos três centros de inteligência. Um deles é bem desenvolvido e um é pouco desenvolvido. Agora, a combinação desses três vai dar os 9 eneatipos. 3 vezes 3, 9. Entendi. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, o 7, né? O 7 é uma pessoa extremamente teórica, bastante prática, mas não é emocional. Então, os números 7 vivem inventando confusão onde não tem. Inventa produto para não sei o quê, produto para não sei o que lá. Ele sempre encontra coisas maravilhosas para fazer que nunca vai terminar. Nunca vai... Entendi. Começa e não termina. Essa é uma das características do 7. Começar e não terminar. E ele sempre troca de ideia muito rápido. Ele está fazendo uma coisa, daqui a pouco aparece outra, que um terminar, nem termina. E vai para outra, e vai para outra, vai para outra, e nunca chega a lugar nenhum. Então, essas as características dos eneatipos. Vamos falar do número 1 agora. Vamos lá. Então, as pessoas de padrão 1 são as pessoas que têm desenvolvido o senso prático, o cérebro reptiliano. Depois elas são emocionais e elas não são teóricas. Então vamos lá. Pessoas número 1, desenvolveram o fazer, o emocional e não são teóricas. E uma outra coisa que eu não acreditava também era sobre os pecados capitais. Né? Eu não lembro, eu li a Bíblia 2 vezes, mas não lembro. Na Bíblia não tem lá, pecado capital, tal. Não tem. Não. Mas, e eu não acreditava nesse troço. Pecado, o que é esse troço pecado capital? Pecado. O que é pecado? Aí fui. Quando eu comecei a conhecer o Enneagrama, começou a acontecer de aparecer. As pessoas de padrão 1 têm um vício psicológico na raiva. Eles convivem, as pessoas de padrão 1 convivem com a raiva. Tanto que o número 7, quando ele se estressa, ele vai para o 1 e aí ele passa a chutar carro, chutar porta. Né? Hoje eu não faço mais isso, mas se eu tivesse uma porta, ela precisasse abrir, cara, eu chutava a porta. Né? Porta de geladeira, cachorro. Cara, falava para as pessoas, magoava pessoas, por causa da raiva. Então veja, a pessoa de número 1 tem um vício psicológico que ela não percebe, que vem da infância, e é a raiva. Então, o número 1, baseado nessa raiva e no conceito de que são pessoas práticas, emocionais e não teóricas, quais são algumas características? Primeiro, não conseguem parar de trabalhar. Número 1 trabalha de manhã, à tarde, à noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ele não consegue... Isso, mas o workaholic dele é diferente do workaholic de um 3, porque o número 1 não é voltado ao dinheiro. As pessoas de padrão 3 são workaholics, mas eles querem trabalhar que nem uns doidos para ganhar dinheiro. O foco do 1 não é o dinheiro, é a perfeição. Então, as pessoas de padrão 8, 9 e 1 têm uma questão do subconsciente. Tá. Então, as pessoas de padrão 1 têm no subconsciente, o subconsciente manda uma mensagem para ele assim, ó, você é insignificante. Então, essas pessoas têm dentro de si uma mensagem assim, subliminar, muito difícil, que vem do próprio inconsciente.
O inconsciente diz, você não é... Então, o que acontece? O pastor de padrão 1 tem que trabalhar, ser perfeito, para que ninguém reclame de nada, trabalha e só trabalha, e o número 1 despreza o prazer. O número 1 não consegue sentir prazer em se divertir. No domingo, todo mundo sentindo televisão, dando risada, ele está trabalhando, está passando roupa, está limpando a mesa por baixo. E empresarialmente começam a surgir algumas coisas também. Então, como o número 1 é uma pessoa que não tem o teórico, não é que ele não tenha, está reprimido, ele tem dificuldade na tomada de decisão. Então, onde você colocar precisar de tomada de decisões rápidas, não pode estar o número 1. Porque ele vai procrastinar, ele não vai tomar decisão, vai travar o cérebro. Vai travar e não consegue. Ele vai fazer muito, muito bem feito. Mas tem dificuldade na tomada de decisão. Tá? E o número 1 também se castiga demais. Ele se cobra demais pela perfeição. Então são pessoas que convivem eternamente com a raiva e sempre estão cobrando dos outros porque cobram muito de si. As pessoas... Então, a característica positiva dele é que ele é perfeccionista e a negativa dele é que ele procrastina. Ele não consegue tomar decisão, ele fica... Ele não procrastina. Procrastinar é uma outra coisa. Procrastinar é deixar para depois. Ele não decide. Ah, tá. Ele não decide, entendi. Ele tem dificuldade em tomar decisão. Se ele toma uma decisão, ele toma uma decisão baseada em decisões antigas, numa mesma situação. Entende? Mas não tem uma decisão, né? Não consegue tomar uma decisão nova. Né? Não é só isso aí, tá? Eu penso que é bem mais que isso, mas a ideia geral é essa. Isso, é porque assim, hoje eu sei que nós vamos ter outras oportunidades, Afonso, mas a minha preocupação é hoje deixar pelo menos os 9 assim, esclarecido, e depois a gente pode fazer várias lives, uma por uma, né? Um tipo por tipo, para a gente esclarecer mais e para que o pessoal entenda mais disso aí. Mas vamos lá, e o tipo 2? O tipo 2 são as pessoas que são emocionais, ativas, e só depois elas não são teóricas. A mesma situação do número 1. Então, são pessoas emocionais, elas tomam decisão emocionalmente. É a mãe que pula dentro de um rio lá com um jacaré e abre a boca do jacaré. São pessoas que fazem assim, empresta dinheiro para uma pessoa, o cara não pagou, vem pedir dinheiro outra vez, ela empresta novamente. Aí se o cara chega, mas eu não consigo, empresta. Então, as pessoas de padrão 2 vivem em função de ajudar os outros. Eles não olham para si. Se você perguntar para uma pessoa padrão 2, você precisa de alguma coisa, ela vai dizer, não, eu não preciso de nada, mas eu ajudo você. O vício psicológico do número 2 é o orgulho. Então, ou seja, ele é prestativo, mas o que mais existe é o orgulho. É que o orgulho faz ele ser prestativo. Então ele se sente forte o suficiente para ajudar os outros. Às vezes ele está por baixo, mas ele vai dar um jeito de ajudar o outro. Então, a função dele no universo, outro a gente fala sobre isso, cada um tem uma função. A função do padrão 2 no universo é ajudar os outros, é oferecer o produto. Então eles vivem em função de ajudar os outros. São pessoas que, como também não têm o teórico, têm dificuldades na tomada de decisão. E as decisões deles são extremamente emocionais. Nunca vão tomar uma decisão racional. Então o número 2 vive em função de ajudar os outros. Então vai ajudar o marido, vai ajudar o chefe, eles estão em função de alguém. Esse alguém que diz, vai para cá, vai para lá. Eu não lembro, mas deve ser em Eclesiastes, tem lá fé, esperança e amor, sendo o amor o mais forte. Tá? Então assim, quem tem emocional são as pessoas que são as mais fortes. Porque quando você tem um emocional forte, significa que você está apegado àquilo, você vai fazer aquilo acontecer. Diferente do 7, que não tem emocional, então ele tem uma ideia, daqui a pouco ele muda de ideia, tem outra ideia, muda de ideia, tem outra ideia, muda de ideia e vai embora. Será que eu passei a ideia do 2 aí? Não, mais passou sim. Passou, não, você falou já do vício emocional. Vamos pro 3. O 3 é a pessoa que observa que o 3 está no meio.
dois tipos de 3, dois modos diferentes. Ou o 3 ele é teórico ativo ou é ativo teórico. Tá? Mas são pessoas que também não são emocionais. São pessoas que vivem pelo dinheiro. São pessoas que trabalham com extrema objetivos. Vai para a praia e daí já leva o notebook, já está negociando na praia, leva um livro para ler. Esse é o workaholic. Entendi. O objetivo dele é ganhar dinheiro. Eu penso que você conhece alguém assim. Tá? Então, o que mais? São pessoas que trabalham não pagando bem que mal tem. E aí que tem uma dificuldade, porque eles esquecem da família. Entendo. Eles vivem em função de estar trabalhando. Então, como eles gostam de ter um bom padrão de vida, eles ajudam os filhos e a esposa pagando coisas. Dão boas roupas, dão tudo, mas não tem a sensibilidade do emocional. Então, são pessoas que ficam presas ao que os outros pensam, né? Ele sempre está sendo muito simpático com as pessoas, mas ao mesmo tempo ele se afasta fácil das pessoas, né? Então são pessoas mercantilistas, eles querem dinheiro e sabem negociar muito bem isso aí, né? Entendi. E o vício emocional deles então é a vaidade. Vaidade. O negócio deles é a vaidade, a aparência, o dinheiro, o carrão, a casona, essas coisas aí. A maior parte das pessoas, quando conhecem o Enneagrama, porque ele dói, né? O Enneagrama mostra a dor, diz assim, eu queria ser um 3 ou queria ser um 7. O 3 porque o 3 sempre tem dinheiro, o 3 é uma pessoa que fica rica. Quer não queira vai ficar rico, né? E o 7 porque é divertido, é alegre. Entendi. Vamos lá, e o 4? O tipo 4? O 4 são as pessoas extremamente emocionais, teóricas. Então, são pessoas que choram fácil, são pessoas chamadas borderline. Borderline está tudo bem, mas daqui a pouco, em 5 minutos, está tudo ruim. Ele vai do céu ao inferno em 15 segundos. Ele vai numa festa, daqui a pouco, porque alguém... O 4 é muito... Ele é muito centrado nele, então ele sempre pensa que ele tem que obter atenção. Se alguém chegar e não mostrar a atenção devida para ele, ele já fica triste, já se afunda, vai para a tristeza, né? Essas pessoas, o padrão 4, são as pessoas que... É um padrão que mais comete suicídio. Porque ela é carente de atenção, ela é carente do holofote nela. Ela não gosta, só que ela não quer que o holofote esteja aceso, digamos assim. Ah, tá. Entende? Quer dizer, ela quer ser ali o centrão, mas faz de conta que eu sou tão humilde, tão simples. São pessoas simples, mas são pessoas extremamente emocionais. E são pessoas que buscam sempre muito conhecimento. Elas leem bastante, estudam bastante, também começam as coisas e não terminam. Tá? Então, aquelas pessoas que, por exemplo, isso é válido aqui agora para você começar a entender o Enneagrama. Eu não conseguia prosperar por quê? Porque eu não pagava o preço. Entende? Levantar cedo, fazer controle de quanto vai pagar, quanto vai receber, levar uma empresa da maneira correta. Eu estava ligando para as coisas, é a mesma coisa, é um 4. Eles não se incomodam, não cumprem horário, têm dificuldades em cumprir horários. São pessoas que gostam de coisas, poesias, essas coisas assim emocionais. E eles são muito teóricos, eles viajam muito na maionese. Mas como eles são emocionais teóricos, eles não são ativos. Então são pessoas que levantam tarde, que gostam de dormir bastante, que ficam discutindo uma coisa, conversando sobre uma os vendedores. Não ativas. E aí ela, por exemplo... Show. E qual que é o vício? Do 4 é a inveja. A vício do 4 é inveja, mas não é inveja eu quero o que outro tem. Eu não tenho o que o outro tem. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma caneta azul, né? Caneta azul.
Daí o quadro diz assim, eu não tenho uma caneta azul que nem essa. Ele está sempre sentindo falta, e por isso que ele vive com uma tristeza interna. Quatro são as pessoas melancólicas, depressivas, essas que vivem chorando, ai, meu cabelo está doendo, minha mão está doendo, ai, que dor, isso daqui lá, porque eles têm a função no universo de ver o que falta. Então, as pessoas de padrão 4, aonde elas forem, elas vão sentir falta de algo. De alguma coisa. Dentro de alguma coisa. E emocionalmente são muito volúveis, muito rápidas. Vai da alegria para a tristeza, assim, e carrega quem está junto. Entendi. Vamos falar do quinto tipo. Observador. O quinto, o observador. O vício é a avareza. Então, as pessoas de padrão 5 são as pessoas observadoras. Aonde ela for, ela está sempre observando e não emite a opinião dela, ela fica quieta. Fica só observando. Quando o assunto é do interesse dele, ele conversa bastante. Mas se o assunto for chato, ele começa a dar um jeitinho, olha para cima e tal, e vaza. Você nem percebe quando aqui desapareceu, porque ele sai a francesa, ele vai e vaza. Então são pessoas consideradas antissociais, porque eles não gostam do barulho, dessas coisas assim. Então são pessoas que observam tudo. Quando ele vai comprar qualquer objeto, num supermercado, numa loja, ele estuda muito aquilo que ele vai comprar. Quando ele chega lá, ele sabe mais que o vendedor. Esse é o seguinte, são pão duros, né? Compram roupa assim, muito esporadicamente, às vezes morrem com muito dinheiro. Não sei se é bom isso ou ruim, né? Não sei se é bom morrer com dinheiro. Não serve para nada. Né? Às vezes era melhor morrer sem dinheiro, né? É isso mesmo. Isso, se tiver aproveitado. Vamos lá. O sexto. O tipo 6, questionador. As pessoas de padrão 6 têm o vício psicológico do medo. São as pessoas, aquelas pessoas assim, eu sou prevenido, sou precavido, sempre está perguntando, mas por que isso? Por que você fez o teu programa às 6h47? O que tem atrás disso? Quem é que vai assistir? Né? Por exemplo, o 7 gosta da aventura. O tempo está bonito. Vamos para a praia. O 7 diz, vamos embora já. Aí o 6 assim, mas vai com que carro? Quanto vai gastar de gasolina? Sabe? Então ele fica sempre procurando o que vai dar de errado. Ele busca o que vai dar errado em qualquer coisa. E o 6, ele faz parte do triângulo aí no Enneagrama. Ele faz parte da lei de criação. Então, são as pessoas que chatas. Assim, chatas entre aspas, que cobram. Por que isso está aqui? Isso aqui tinha que fazer lá? Vai chover, leva guarda-chuva. Então são pessoas assim extremamente protetoras e pessoas que, na verdade, também não têm o teórico. Então são pessoas que têm que ser mandadas. Elas não conseguem fazer as coisas por si só. Então isso é um problema, porque tem pessoas que querem abrir seu próprio negócio, querem fazer coisas e não conseguem, porque não tem, está incompleta essa ferramenta dele. Mas ele sabe fazer bem feito aquilo que ele é mandado. Você conviveu... Ou seja, vai precisar de ter alguém junto com essa pessoa para poder a coisa funcionar. Isso, se tiver uma conexão com outra pessoa que seja o líder, os dois vão longe. Isso, exatamente isso. Então, as pessoas de padrão 3, naturalmente se associam com as pessoas de padrão 6, que fazem a empresa, faz qualquer coisa crescer assim absurdamente. Porque o 6 vai ser um ponto de apoio. Entendi. Agora travou bacana. Agora o negócio ficou... Oi. Você falou... Agora eu tô. Você falou do final do 3, não deu para ouvir. Não, os 3 são pessoas mercantilistas. Né? Eles são pessoas... Né? E são pessoas que sabem usar as outras pessoas. Usar no sentido de não usar... Usar colocar a pessoa no lugar certo e tirar da pessoa o melhor. Isso faz parte do 3. Então o 3 diz assim, essa pessoa não adianta eu pôr aqui na expedição.
eu tenho que pôr ela na cobrança, isso aqui eu tenho que pôr na parte de jurídica. Então ele consegue colocar cada pessoa em seu devido lugar e o que faz a empresa crescer. Mas se você olhar em termos individuais, a pessoa 6 não vive a vida. Porque ele sempre vai precisar de alguém, entendeu? Então, ele como ser humano, não está legal. Quando alguém me pede para fazer o curso, meu trabalho aqui, para fazer numa empresa, eu peço para não fazer para todos. Ele tem que fazer só... Por que não, tem que fazer, não pode fazer para todos? Porque quando você faz o heriagrama, a pessoa vai descobrir que ela está presa naquilo por causa da personalidade dela. Quando ele faz o trabalho comigo, ele vai começar a mudar, e é capaz que ele saia da empresa. Então, não é essa função que o cara me contrata. Né? Eu tenho que fazer com quem está lá em cima na empresa. Entendi. Vamos lá. O 6, então, o vício dele é medo. Ele tem medo. Isso. Sempre tem medo. Sempre tem medo. E ele não quebra regras. Entende? Então, se a regra na empresa é abra às 8 horas e fecha às 18 horas, se chegar lá um cara para comprar uma quantidade grande de mercadorias 6 e 1, ele vai dizer o quê? Não posso abrir, a regra é não porque abrir. o nosso horário é 18 horas. Isso. Vamos para o 7. Tipo 7. O Zuckerberg, 7, me ajuda, Zuckerberg. o 7 é a gula. Então, ele quer tudo o que é Gula. diferente. Então o 7 lá, se tiver 2 geladeiras, uma lá que funciona 100%, que está testada, mas já há 10 anos está lá, uma geladeira show de bola. Aí do lado tem uma outra geladeira que tem uns botãozinhos lá diferentes e tal, e que diz que quando funciona é muito melhor que a outra. O 7 vai comprar qual? Aqui quando funciona. Aquela que quando funciona. Então o 7 sempre gosta do que é diferente. Né? E aí que começa a doer, porque o 7 ele tem uma imaginação muito fértil. Então ele começa a misturar muitas coisas. Ele acha que ele sabe tudo, que ele é poderoso. Ele começa ele é narcisista. Então ele começa a acreditar que ele é muito melhor do que o Criador. Mas naquilo que você falou, num vídeo teu que eu vi aí, né? Então, o 7 começa a se achar muito acima. Mas ele tem, não é uma soberba que ele tem. Ele tem dentro dele algo como se ele fosse muito inteligente e tal. Então ele é muito volúvel. Ele está aqui, daqui a pouco ele está em outro lugar, depois ele está para lá, vai para assim, vai. Ele viaja muito fácil. Entendi. O 8º, tipo 8º. O tipo 8, esse tem a luxúria. Luxúria é a intensidade. Então o 8, quando ele chega na sala, você já vê que ele já chegou. É o cara que chega chegando. Chega já marcando presença, e você aí, levanta, vem cá, você não sei o quê. É o conexão que não ajuda. Voltou. Eles têm tô escutando. Ele tem o comando de tudo. Ele quer comandar, ele quer... Isso. É um cara que chega mandando, já chega, né? Só que ele vai destruindo as pessoas, vai destruindo filho, mãe, irmão, esposa, porque são muito pesados, muito fortes e não percebem isso. Então, eles são capazes de... Né? Como é que eles podem fazer? É o cara que quer sempre mostrar força. É Al Capone, por exemplo. Velho, eles vão pra moer. Então, se você pegar esses comandantes, esses caras de exército aí que você vê os porrudos e tal, fazendo muito maluquice, né? Policiais que enfrentam... Esse é o outro, ele não tem medo. Eles são pessoas que desconhecem o medo. Porém, são ótimos líderes. Entendi. Vamos pro 9, para nós terminarmos aqui, senão vai cair a conexão. O 9. O 9 são as pessoas com a indolência. A indolência é uma espécie de preguiça. É tipo assim, se eu puder fazer depois, por que eu vou fazer agora? Então são pessoas extremamente paradas, assim, no sentido de sair fazendo. Né? Não são preguiçosas, aqui eles não têm a iniciativa de fazer. Vê uma caneta caída no chão, ele não junta. Ele não percebe que deveria juntar. Ele não percebe aquilo que deveria ser feito.
Então, ele vai passando e as pessoas, ó, que cara, né? Não, ele dentro dele não consegue perceber. Existe dentro dele muitos pensamentos. É isso aí. Um resumo do resumo do resumo do resumo. Show de bola, show de bola. Afonso, nós vamos ter outras oportunidades. Quem sabe a gente faz uma live por cada um dos tipos, né? Eu sei que esse conhecimento você tem um domínio pleno disso. E eu quero de novo te agradecer. Gratidão por você ter estado aqui com a gente. Eu vou gravar esse vídeo. Claro, o vídeo não ficou tão bom, mas o áudio tá dando para ouvir perfeitamente. Então, assim, Deus te abençoe. Uma gratidão eterna por isso aqui, pela essa participação. E eu quero te deixar assim aberto, tamo junto. E o dia que tiver outra oportunidade, eu te convido, ou enfim, pode ser o inverso também, tá bom? A beleza pura. Quando você precisar, e foi muito bom estar com você aqui. Disseminar esse conhecimento é fantástico. Outras pessoas podem usufruir dele também. Beleza? Show de bola. Grande abraço, um ótimo domingo. Gratidão por tudo. Até mais. Para você também. Tchau. Tchau. E assim nós terminamos mais essa live. Uma live que teve muito problema no vídeo, mas o áudio é fantástico. Eu tenho certeza que quem ficou aqui, eu percebi que quem ficou porque quis ficar e entender do que era o Enneagrama. Então, assim, Deus abençoe a todos, um ótimo domingo. E vamos lá, agora o link vai estar no YouTube. Deus abençoe. Agora, você acessa youtube.com/Flávio Naves, você consegue ver todos os vídeos. Então entra lá. Um abraço, Deus abençoe.